Diz aqui o versículo 5: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns o quê? Poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então veja que aqui em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Jesus, por onde ele ia, ele fazia milagres. Aonde, todo lugar que Jesus ia, tinha cidade que ele ia, ele curava todos. E tinha outros lugares que ele ia, ele curava a maioria. Mas em Nazaré, Jesus curou poucas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque aquele povo, Deus olhou e falou: não, eu não vou curar essa gente. Não, não é isso. Jesus não faz acepção. Por que que Jesus, ele fez pouco ali? Nós vamos continuar lendo aqui. Agora o versículo 6. Diz o quê? E estava admirado do quê? Da incredulidade deles. Irmãos, Jesus, ele quer ficar admirado da nossa fé, não da nossa incredulidade. Não responda para mim, só reflita, só pense. Jesus tem ficado admirado da sua fé ou da sua incredulidade? Isso é uma coisa para a gente pensar. Porque em outras ocasiões, várias ocasiões, Jesus ficou admirado da fé. Como por exemplo o centurião. Jesus ficou tão admirado que ele disse para os discípulos: olha, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Porque ele ficou admirado com a fé dele. Então, só que nesse caso aqui, diz aí no versículo 6 o quê? Leia de novo. Que ele estava admirado do quê? Da incredulidade deles. A incredulidade desse povo não era em Deus. A incredulidade desse povo não era em Deus. Eles acreditavam em Deus. Era um povo que tinha fé em Deus. Como a maioria das pessoas dizem que tem fé em Deus. Se a gente sair daqui agora aqui e perguntar quem crê em Deus, a maioria vai dizer que crê em Deus. Mas a incredulidade desse povo não era em Deus. A incredulidade deles era na pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, a incredulidade deles era no ministério do Senhor Jesus. Quem está entendendo faz assim. Aqui que está um erro. Aqui que foi o erro desse povo. E às vezes é o erro de muitas pessoas. Que às vezes não acredita no ministério de um servo que Deus envia. Que Deus levanta. Veja que esse povo deixou de ser abençoado. Eles poderiam ter sido muito abençoados. Aqui a história poderia estar escrito diferente. E curou a muitos. Só que eles não deram crédito. Eles não aceitaram o ministério do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus cresceu ali. Então, na cabeça deles, quando Jesus voltou, pregando e querendo fazer os sinais, e fez alguns sim, a maioria pensou: mas peraí, esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria? Cresceu comigo, nós crescemos junto. Se fosse nos dias de hoje, a pessoa fala assim: olha, ele soltou pipa comigo. Só um exemplo, né? Ele jogou bolinha de gude comigo. Quem jogou bola de gude aí? Lembra? Fazia assim, ó. Se fosse nos dias de hoje, né? Então, por isso que diz que escandalizavam-se nele. Eles tinham fé em Deus, mas eles não botaram fé no ministério, só porque eles conheciam a história dele, a infância dele. Aí que está o erro. Quando um povo não acredita no ministério do servo que Deus levanta, a pessoa deixa de ser abençoado. Quando na igreja, por exemplo, eu não estou trazendo essa palavra para soar como se fosse uma defesa minha, não é isso, não. Tanto é que daqui a pouco os obreiros vão orar junto comigo, porque eu vou levar essa mensagem, falar de obreiros também. Quando o povo de uma igreja não leva a sério o ministério de um pastor, aquele povo deixa de ser abençoado. Aquele povo deixa de receber as bênçãos de Deus. É como se a pessoa pensasse assim: mas
Eu lembro, eu contei aqui uma história de uma vez, diz que uma pessoa chegou na igreja, tinha um pastor muito novinho naquela igreja, eu nem contei aqui de manhã. Ele tinha por volta de 18 a 20 anos, mas bem novinho. Mas ele era o pastor que Deus levantou naquela determinada igreja. E uma pessoa entrou lá e falou assim, eu queria falar com o pastor, que eu queria que ele orasse por mim. Aí o rapazinho novinho falou assim, eu sou o pastor, pode falar que eu vou orar. Aí a pessoa falou assim, você é muito novo. Chama alguém mais velho aí, porque você não tem cara de pastor não. Aí não permitiu que aquele pastor orasse por aquela pessoa. Resultado, perdeu a bênção, porque quando você não dá crédito ao ministério de alguém que Deus levantou, a pessoa perde bênção. Foi o que aconteceu. Esse povo aqui acreditava em Deus. A incredulidade deles era no ministério de Jesus. É como se você viesse aqui, um exemplo, e você não desse muito crédito ao ministério do pastor que Deus colocou aqui. Hoje é o Jorge, amanhã vai estar outro aqui. E se você falar assim, eu vou para a igreja, mas meu negócio é com Deus. Eu não creio em pastor nenhum. É um erro. Por quê? Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a Aline vai colocar ali na tela. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Enquanto ela coloca, eu já falo o final. Que diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguro. Quem crê em Deus? Então você fica seguro. Mas depois diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Se a pessoa crê em Deus, mas não crê no homem de Deus, que ele foi levantado por Deus para orar e abençoar, a pessoa não vai prosperar. Então, é preciso que você dê crédito ao ministério dos servos de Deus. Tem pessoas que dizem assim, pastor, por causa da época que nós estamos vivendo, eu não acredito em mais ninguém. Eu não acredito em pastor nenhum mais, em obreiro nenhum, igreja nenhuma. Porque fica visando os escândalos que surgem. Irmãos, eu estou 25 anos com Jesus e eu já vi muito escândalo. Mas nem por isso eu deixei de olhar para Jesus e deixei de servir a Deus e acreditar que existem grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Porque senão não estaria aqui. Então, tem muitas pessoas nesses últimos dias aí, por causa de um escândalo, a pessoa, na verdade, ela arrumou uma desculpa para falar, eu não vou na igreja porque nenhuma igreja presta. Eu não vou na igreja porque tá vendo o que o pastor fez, o que fulano fez, e nenhum pastor presta. Quer dizer, a pessoa pegou isso já como uma desculpa, porque já não queria vir para a igreja. Então já pega isso como desculpa, que é para já não ter ocasião de vir para a igreja. Mas nós não temos que generalizar. Existem pessoas que fazem coisa errada? Existe, mas é mínimo. As pessoas que fazem coisa certa é muito maior. Amém? Jesus tinha quantos discípulos próximos, os mais próximos? 12. E os 10 traíram Jesus? Sim ou não? Quantos foram? Um só. Até no meio dos discípulos de Jesus teve um que pisou na bola. Os outros deixaram de seguir Jesus por causa do Judas? Não se escandalizaram por causa do Judas. Porque eles entenderam que primeiro tem que olhar para Jesus. E segundo, que tem que acreditar e crer que a obra é de quem? É de Deus. Nós temos que crer no nosso ministério. Você tem que acreditar no ministério, nos pastores que Deus levantou. Que Deus usou missionário para levantar esse ministério e outros mais, né? Que Deus usou missionário. Que não vem o caso aqui agora comentar. Então, quando a pessoa dá crédito, aí ela pode ser abençoada. Agora, quando a pessoa ela não dá crédito, até o ponto de não levar a sério, né? De misturar, porque às vezes o problema de algumas pessoas é misturar a amizade com o servo de Deus. Nós temos que ser amigos. Não é errado, e pelo contrário, tem que ser amigo um dos outros. Mas existem pessoas que não sabem separar, mistura amizade, e aí por isso não leva a sério um servo de Deus, um pastor ou uma pastora. Põe apelido, chama de irmão. Por que pastor não pode chamar de irmão?
Pode, não é pecado. Mas eu, particularmente, nunca chamei meus pastores de irmão. Porque eu sempre tive um respeito muito grande por eles. Eles eram e são, como até hoje eu tenho pastor, meu líder regional. Eu tenho todo o respeito pelo ministério dele, pela vida dele. E ele é mais novo do que eu, creio que é. E eu trato ele como, sim, Senhor, Senhor. Não que isso é regra, que quem não chamar vai para o inferno, não, não é isso. É que eu aprendi a ter respeito. E quando eu tenho respeito, então eu estou dando crédito ao ministério dele. Porque quando ele precisar orar por mim, a oração dele vai funcionar na minha vida. Agora, se eu não dou crédito ao ministério dele, se eu não considero ele, quando eu precisar da oração dele, não vai acontecer nada na minha vida. Quem está entendendo? E quantas pessoas, às vezes olha para um pastor, para um obreiro, às vezes para o pastor, aquele irmão lá, não é o irmão, é o teu pastor. Eu não estou falando aqui como Jorge, estou falando como anjo da igreja. Outro que estiver aqui um dia, é o teu pastor. Trate ele como teu pastor. E creia que Deus colocou aqui, para através da oração dele, do ministério dele, te abençoar. E não tem aquele pensamento como muitos têm, né? Não, porque meu negócio é com Deus só, não tem nada a ver com o pastor. Está errado. E tem muitas pessoas que não são abençoadas por isso, porque não dá crédito. Não leva a sério o ministério de um homem de Deus. Perde bênção. A única questão é que a pessoa perde. Igual, agora trazendo para os obreiros, né? As pessoas têm que acreditar que os obreiros foram levantados por Deus. Não foi o homem, não foi o Jorge ou qualquer outro pastor. É o Espírito Santo quem levanta. E às vezes tem pessoas, tem membro, que olha para um obreiro com desprezo. Eu não vou pedir oração para esse não. Eu vou pedir só para o pastor. Não. Vocês têm que acreditar também que os obreiros, no ministério dos obreiros, que eles são homens de Deus, são servos de Deus. Um dia desses aqui, estava eu e o Júnior, e a gente estava antes do culto da noite, a gente estava aqui conversando, aí chegou um rapaz. E aí o Júnior foi atender. Poderia ter ido eu, né? Mas ele foi, atendeu o rapaz, e ali na porta ele atendeu, e quando ele pôs a mão na cabeça do rapaz, ele orou, o rapaz manifestou com o demônio na hora. Você vê, não foi o pastor, e ele libertou o rapaz saiu daqui livre, saiu bem. Não foi eu, foi o obreiro. Estou entendendo? Então, às vezes a pessoa na igreja, ela acha que é só o pastor, ou um determinado obreiro. Não, aquele obreiro ali, eu nem peço oração para ele. Às vezes porque não vê ele ou ela como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus. Uma vez numa igreja que eu pastoreei, eu fazia o culto na segunda-feira à noite, e um dia eu não pude fazer, pedi para o obreiro. E aí, os obreiros naquele dia me contaram, os que ficaram na porta, que quando alguns membros chegaram, pisaram o pé na porta da igreja, olharam assim, viram que era o obreiro, falaram assim, é o irmão fulano, o pastor não está aí? Então não vou entrar não, outro dia eu volto. E foi embora. Quer dizer, desprezou o ministério daquele obreiro. E o pior, né? Virou as costas para Jesus, porque a pessoa pensa que ela fazer isso, ela está virando as costas só para o homem, está virando as costas para Jesus. Porque quem é o principal aqui, irmãos? O nosso Senhor Jesus. Então, Ele me usa como Ele usa cada obreiro, obreira aqui. E quando a pessoa não dá crédito, não acredita no ministério, leva só na amizade, leva na brincadeira, o obreiro põe apelido, aí essa pessoa não vai ser abençoada. Por isso que a gente tem que saber separar as coisas. Amém? Aí diz aqui, vamos finalizar, ainda no versículo 6. Diz aqui, e estava admirado da incredulidade deles. O que Jesus fez? E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então Jesus, veja que no mesmo versículo diz que ele ficou admirado da incredulidade deles, e no mesmo versículo Jesus saiu e foi para percorrer as aldeias vizinhas. O que isso nos ensina, nos mostra? Que Jesus não ficou insistindo com aquele povo.
Eu não vejo em nenhum momento Jesus insistindo, implorando para alguém acreditar nele. Eu não vejo, eu não lembro de nenhum texto. Porque Jesus sempre foi direto. Pastor, mas Jesus não é amor? É. Mas o amor de Deus não é bajulação. Amor de Deus é aquilo que Jesus disse, sim, sim, não, não. Jesus sempre foi direto. Então, você vê que ali, ele tinha um carinho especial por aquela cidade. É igual você. Quem aqui é de outro estado? Faz assim. Ou todo mundo aqui é paulista? Quem é de outro estado? Faz assim. Então, você tem um carinho especial, por mais que você mora aqui há anos em São Paulo, você tem um carinho especial pela sua cidade. Quando aparece na televisão, minha cidade, meu estado, você tem um carinho especial. Jesus tinha também, humanamente falando. Mas ele não ficou ali implorando para eles. Meus irmãos, Jesus não diz ali que Jesus ficou, por favor, acredite em mim, porque eu quero muito abençoar a minha terra. Não. Quer, vai ser abençoado. Não quer? Tem quem queira. Foi isso que ele fez. Aí que nós precisamos ficar atentos, irmãos. Porque quem crê, Jesus já dizia, verá a glória de Deus. Quem crê, quem acredita é abençoado. Quem não crê, outro vai ser abençoado. Quem quer, vai ser abençoado. Quem não quer, tem outro que quer e vai ser abençoado. É assim. Então você tem que ficar atento, porque às vezes Deus dá oportunidades, até através do ministério de alguém, como do meu ministério, como do ministério de algum obreiro aqui. E aí a pessoa não valoriza, aí passa. Tem outro que vai valorizar e vai ser abençoado. Às vezes acontece na igreja. Por que na igreja um é abençoado e o outro não é? Porque um crê, o outro não crê. Porque um valoriza o ministério do servo de Deus, o outro não valoriza. Ah, esse pastor é igual aos outros, né? A maneira de pensar. Alguém pode pensar, esse pastor aí, eu conheço ele, né? Se alguém, vamos dizer assim, é igual aquela pessoa que foi obreiro junto comigo. Que nem se eu fui obreiro junto com outro obreiro que hoje é pastor. Eu não vejo ele mais como obreiro. Eu vou respeitá-lo como um pastor. Eu não vou chegar, e aí, fulano, tudo bem? E aí? Não, minha visão já é diferente. Ele foi membro comigo, foi obreiro comigo, foi evangelista comigo, mas agora é um pastor, eu já trato diferente, com maior respeito. Quem está entendendo? É nesses pequenos detalhes que as pessoas perdem bens. É por isso. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração.